Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e a apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com convidados super especiais. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Dermeval Saviani. O professor Saviani possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, doutorado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docência em História da Educação, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutorado nas universidades de Pádua, Bolonha, Ferrara e Florença, possui ampla experiência na área de educação com ênfase em filosofia e história da educação, atuando principalmente em temas como educação brasileira, legislação do ensino e política educacional, história da educação brasileira, historiografia e educação, história da escola pública, pedagogia e teorias da educação. Lecionou filosofia, história e histórias da arte em colégio estadual na cidade de São Paulo, História e Filosofia da Educação na Escola Normal do Colégio Sion de São Paulo, Filosofia da Educação nos cursos de Pedagogia da PUC São Paulo e da UFSCar, História da Educação no curso de Pedagogia e curso de Licenciatura da Unicamp. É sócio fundador de instituições como Amped, CEDES, ANDE e Sociedade Brasileira de História da Educação, da qual foi o primeiro presidente. Possui mais de 80 livros publicados e é o autor de uma nova teoria da educação, a pedagogia histórico-crítica, sendo líder do movimento de desenvolvimento coletivo da referida teoria, com iniciativas de sua implantação em redes públicas municipais de ensino. Professor Dermeval Saviani, seja muito bem-vindo no T-Move. Obrigado, Maria Aparecida. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e fico à disposição aí para o que você propuser. Professor, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa. Então, vamos começar. Dermeval, o que te move? O que me move é a luta pela transformação da atual sociedade de sua forma capitalista para a forma socialista, superando as desigualdades cuja base é a existência de classes com interesses antagônicos. E a transformação implica dois elementos, um de caráter objetivo e o outro de caráter subjetivo. O primeiro diz respeito ao amadurecimento das condições objetivas materiais, sem o que a transformação é impossível. E o segundo diz respeito ao conhecimento das referidas condições objetivas como base para a consciência da necessidade da transformação por parte de seus agentes. E, para isso, a educação é fundamental como meio para que a população compreenda a realidade e se mobilize para atuar na direção de sua transformação. É nesse contexto que se manifesta a luta de classes, ou seja, a classe dominante
sendo beneficiária da forma atual, porque detém a propriedade dos meios de produção, busca manter o controle do processo e perpetuá-la. E, assim, atua no sentido de evitar as transformações. Ao passo que a classe dos trabalhadores, que foi reduzida apenas à posse da sua força de trabalho, que, na verdade, é seu próprio corpo, busca transformar a forma atual. A situação em que vivemos hoje evidencia que o capitalismo esgotou suas possibilidades e desembocou numa crise profunda, de caráter estrutural e terminal, evidenciando que as condições objetivas estão maduras para a mudança dessa forma social. Com efeito, as relações sociais capitalistas, baseadas no trabalho assalariado, com meios de produção concentrados nas mãos dos capitalistas, promoveram um avanço sem precedente das forças produtivas, mediante uma crescente socialização do trabalho, que passou do artesanato, né, onde cada trabalhador produzia inteiramente a obra, né, para a cooperação simples e, em seguida, a manufatura, até chegar à generalização da grande indústria, operando com trabalhadores articulados num complexo coletivo, de tal modo que cada produto se materializa como resultado da ação conjunta dos trabalhadores, tornando-se impossível que determinado trabalhador, individualmente considerado, possa reivindicar a autoria do referido produto. Então, o produto é social, socializado, né? Nessas condições, o capital foi avançando e se apropriando de todos os espaços que encontrava até ocupar todo o globo terrestre. Nesse contexto, as relações sociais baseadas na apropriação privada dos meios de produção e dos produtos do trabalho, não tendo mais para onde se expandir, deixam de impulsionar as forças produtivas e, ao contrário disso, passam a freá-las, a impedir seu avanço. Daí decorre o fenômeno da produção destrutiva, que é a que está vigente no momento atual no mundo. Produção destrutiva esta que se manifesta de forma explícita e exteriormente ao processo de produção e de forma disfarçada no interior do próprio processo de produção. No primeiro caso, portanto, fora do processo produtivo, né, os seus resultados, nós temos as contínuas guerras localizadas, as catástrofes ambientais, os acidentes viários, a expansão da criminalidade e da violência e eventos similares que, provocando destruições, alimentam o capitalismo, porque é preciso reconstruir aquilo que foi destruído. E, obviamente, a reconstrução pode ser feita a partir dessas mesmas relações sociais privadas, não sendo necessárias novas relações. Mas essa produção destrutiva também se manifesta no interior do próprio processo de produção. Nesse caso, temos a obsolescência programada, que consiste na tendência a reduzir a vida útil dos objetos produzidos como uma estratégia para ampliar a margem de lucro dos capitalistas, o que ocorre com os produtos de modo geral, e principalmente com os equipamentos eletrônicos, cuja matéria-prima é dominantemente o plástico, produtos esses que são marcados por uma obsolescência acelerada, que tem como efeito colateral o acúmulo de objetos descartados com sérios problemas para o meio ambiente. Então, vejam, isso é um fenômeno que está posto aí, né? Todos os produtos agora são afetados pela obsolescência programada. Então, é nesse sentido que, se antes se produzia para durar o máximo possível, né, as lâmpadas, por exemplo, quando foram criadas, elas duravam 1000 horas. Aí foi se desenvolvendo tecnologias para ampliar a duração das lâmpadas, né? E nós chegamos à possibilidade de se produzir lâmpadas que nunca se queimam, o que significa que não seria preciso substituir lâmpadas, bastaria produzir só aquelas que eram necessárias
pela ampliação das necessidades. Então, a população aumentou, né? Tem mais residências precisando de lâmpadas, né? Então, produzem-se mais lâmpadas, né? Mas, no entanto, com a obsolescência programada, operou-se o inverso, começou a reduzir o tempo de duração, né? E, com isso, você tem que produzir sempre lâmpadas para substituir aquelas que se queimam, né? Isso ocorre com todos os produtos, né? Eu estava num evento em que, na mesa, se discutia essa questão, se levantou aqui o problema da obsolescência programada, né? Então, lá deu-se o seguinte exemplo. Pois é, então, hoje, uma geladeira não dura mais do que uns 4, 5 anos, né? Isso precisa substituir. Os nossos avós, né, tinham geladeiras que duravam 15, 20 anos, né? Aí eu comentei com o colega que estava dando, pois é, a minha, né, que comprei quando casamos, em 84, está lá perfeita, funcionando, sem nenhum problema. E agora tudo é descartável. Então, vejam, de 84, quando compramos essa geladeira, ela está aqui em casa funcionando perfeitamente, né? E, inclusive, bem aparentada, justamente porque é muito bem cuidada pela minha esposa e por mim, né? Então, vejam, de 84 para cá, nós vamos fazer já quantos? Em 2000, o ano que vem, vamos fazer 40 anos, né? E a geladeira está aí funcionando perfeitamente. Então, não são os nossos avós, quer dizer, a gente mesmo, né, tem essa experiência, né, do contraponto. Se agora a gente quisesse vender, já houve técnicos que sugeriram, não, mas compre uma nova, porque agora gasta menos. Bom, mas a minha esposa disse, pois é, essa pode gastar um pouco mais de energia do que as atuais. Mas, né, se eu trocar, essa vai para onde? Vai aí para o meio ambiente, né? E aí outra que eu comprar daqui a 5 anos também vai para o meio ambiente? Sim. Ele, isso é verdade. Então, essa é a situação que está posta hoje, né? Então, é preciso ver que é o próprio avanço do capitalismo que criou as condições para a sua superação. Isso porque socializou o processo de produção, o trabalho, mas, contraditoriamente, manteve privados os meios de produção e os produtos do trabalho. Então, e é isso que impede o avanço das forças produtivas, né? Porque ficam aprisionadas por essa... E como o capitalismo tomou conta de todo mundo, ele não tem mais para onde se expandir, né? A última fronteira que ele tinha era o mundo socialista. Aí caiu a União Soviética, o capitalismo avançou para lá também, tomou conta de todo mundo, não tem mais para onde se expandir. Então, agora ele lança a mão da obsolescência programada. Mas é por isso, veja que estão interessados em descobrir vida em outro planeta, né? Então, aí estão com pesquisas em Marte, na Lua, não sei o quê, para ver se lá há possibilidade de vida. Por quê? Se isto ocorrer, nós vamos ter, então, grandes expedições, né, para colonizar esses lugares. Assim como eles fizeram quando o capitalismo foi se desenvolvendo a partir do século XV, foi conquistando novos espaços, e aí descobriram a América, e aí foi a aventura mesmo, né, porque eles se lançaram aos mares, né, sem saber o que tinha lá pela frente, né, e com poucas formas de controle. Então, eles estavam arriscando a vida. Chegaram aqui achando que eram as Índias, né, por isso chamaram de índios os seus habitantes, né, e, no entanto, era um outro continente que estava entre a Europa e o Oriente, já que a Terra é redonda, né. Não é plana. Então, agora, o que acontece? Se descobrir vida em outro planeta, nós vamos ter agora não os navios singrando os mares, mas as naves singrando os ares.
e com todo o controle, né? Não é mais aquela aventura que você vai lá sem saber se vai sobreviver, porque tudo controlado à distância, né? Daqui da Terra você controla essas naves que vão chegar lá e aí, pousando, vão começar a colonizar aquela área, né? Se não encontrarem população lá, eles não vão precisar, né, lançar mão de escravos para produzir, para obter os seus lucros, né? Mas então o que eles vão ter que fazer? Vão ter que levar trabalhadores daqui para lá, né, para submetê-los à exploração nesse outro planeta. Como isso não está no horizonte, né, nós estamos vendo que o risco que estamos enfrentando, na verdade, é o da própria destruição desse planeta, que é o único, por enquanto, em que a humanidade e todos os seres vivos podem sobreviver, né? Daí a premência da questão ambiental, que se torna hoje uma questão mundial, né? Mundial e preocupante, né? E agora a luta continua, né? Até as aprovações agora da questão do marco temporal é uma coisa muito preocupante, né? Exatamente, isso foi uma coisa... Aliás, nós estamos numa situação, infelizmente, esse nosso encontro está ocorrendo na manhã, né, que sucede a uma noite de grandes derrotas, né, do novo governo e de suas propostas, né? Não só o marco temporal, como também a própria aprovação da medida provisória da reestruturação do governo, dos ministérios, né? Corre o risco de se invalidar, o que implica retornar à estrutura. Eles estão querendo impor ao governo Lula a estrutura do governo Bolsonaro. É um absurdo que está ocorrendo. Então, agora, no caso do marco temporal, vamos ver como é que o Supremo vai reagir, né? Que está marcado para o dia 7 a análise pelo Supremo. E o que o Supremo teria que fazer, porque essa é a sua função, é o guardião da Constituição, é mostrar que a ideia de marco temporal é inconstitucional, porque a Constituição não estabeleceu essa condição, ela simplesmente determinou que as terras ocupadas pelos índios são intransferíveis, inamovíveis e não vencem, certo? Não tem vencimento. Portanto, não é como aqueles crimes que prescrevem, né? As terras indígenas são imprescritíveis, né? E no Código Penal também existem aqueles crimes que são imprescritíveis, né? Como o crime, por exemplo, de apologia à tortura, né? O nosso ex-presidente deveria ser preso, né, no ato do voto que ele deu para o impeachment da Dilma, porque ali ele declarou, né, homenagem ao brilhante Ustra e acrescentando o pavor de Dilma Rousseff. Então, aí ele se declarou apologista da tortura, porque se ele só tivesse mostrado sua admiração pelo brilhante Ustra, digamos, tudo bem, vai ver que ele o admira por outros motivos, mas não pelo fato de ser torturador, né? Mas quando ele disse o pavor de Dilma Rousseff, né, então ele estava ali homenageando alguém, né, pelo fato de ter torturado Dilma Rousseff, porque isso é fato comprovado, que ela de fato foi torturada pelo brilhante Ustra. Então ele tinha que ser preso ali, né, pela constatação, né, de ter cometido um crime, então, em flagrante delito, né?
Ele teria que ser preso em flagrante delito. No entanto, não só isso não aconteceu, como, inclusive, ele acabou vindo a ser presidente da República, cometendo outros muitos crimes, mas se protegeu, colocou nos lugares de decisão os seus cupinchas para evitar que fosse sujeito a alguma condenação. Veja-se que é o próprio avanço do capitalismo que criou as condições para a sua superação. Isto porque socializou o processo de produção, o trabalho, mas, contraditoriamente, manteve privados os meios de produção e os produtos do trabalho, né? Dessa forma, para que as forças produtivas voltem a avançar e se desenvolver, é necessário socializar os meios de produção e os produtos do trabalho, compatibilizando-os com o processo de socialização do trabalho já realizado no âmbito do próprio capitalismo. Vê-se, assim, que o advento do socialismo é uma exigência posta pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Não é um sistema que você imagina em contraposição ao capitalismo para destruí-lo e ocupar o seu lugar, né? É o próprio desenvolvimento do capitalismo, com todo esse avanço que criou, inclusive, as possibilidades hoje de toda a humanidade viver confortavelmente com o mínimo de trabalho necessário, né? Você tem aí a tecnologia, os processos automáticos, né, que não só auxilia, como, em determinados casos, até substitui a mão de obra humana, certo? Então, os homens poderiam viver confortavelmente, né, com o mínimo de trabalho socialmente necessário e dispondo de todas a satisfação de todas as suas necessidades e usufruindo de tempo livre para cultivo do espírito, para lazer e assim por diante, né? No entanto, por conta dessa apropriação privada dos meios de produção e dos produtos do trabalho, né, você tem o aumento da miséria, né? Então, vem sendo denunciado constantemente aí nas várias estatísticas, né, o fato de que 1% da população mundial detém, né, mais de 90% da riqueza, ficando o restante para os 99% da população. Isso é um absurdo. Quer dizer, então, a exigência do socialismo é posta pelo próprio capitalismo. Mas para que essa potencialidade já posta no seio da própria forma social atual se torne realidade, além do amadurecimento já efetivado das condições objetivas, é necessário o amadurecimento também das condições subjetivas, isto é, a tomada de consciência dos problemas, tendo em vista o encaminhamento de sua solução. E aqui sobressai a importância da educação. É, então, nesse quadro que me move a luta por uma educação pública de qualidade, acessível a toda a população, para que, conhecendo objetivamente a realidade em que se encontram, os trabalhadores tomem consciência da necessidade da transformação e dos caminhos para efetivá-la, mobilizando-se para a sua realização prática. Nesse processo, operei a crítica da situação da educação, identificando seus limites políticos, mas também seus limites teóricos, e senti a necessidade de elaborar uma nova teoria crítica para propiciar à população em geral, aos trabalhadores em especial, a orientação pedagógica para, partindo da prática social, a compreender-se e, assim, passassem a lutar nessa mesma prática no sentido de sua transformação. Tá? Então, é essa a resposta que eu dou para essa primeira questão, o que me move. Então, o que me move é essa necessidade de transformar a realidade para superar as injustiças, as desigualdades e colocar a produção humana a serviço de toda a humanidade. Professor, só que nós vamos ter que chamar um intervalo, mas rapidinho a gente retorna.
Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Demerval Saviani. O TEMOV é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Dermeval, quem é o Dermeval que não está lá no Lattes? Eu venho de uma família de origem camponesa operária, né? Uma família que vem da descendência italiana. Quer dizer, meu avô paterno veio para o Brasil em 1888, com 6 anos de idade, ou seja, com seu pai, Luigi Saviani, ele, Antônio Saviani, né? Veio em 1888. Vejam bem, exatamente o ano da abolição da escravatura. Para que vinham esses imigrantes, de modo especial italianos? Para substituir a mão de obra escrava. Então, os meus pais nasceram aí no início do século XX, meu pai em 1909, minha mãe em 1911, né? Minha mãe também filha de italianos, né? E vivendo nas fazendas de café do interior de São Paulo, né? Eu nasci, então, numa dessas fazendas, né? Eles passavam de um município ao outro como encarregados de cuidar, cada família cuidava de 3.000 pés de cafés, né? Recebiam por ano, né? E era comum que no final do ano tinha que se abastecer do armazém da fazenda. Então era comum que no final do ano, feitas as contas, diziam que ele ainda estava devendo, porque o que ele consumiu no armazém era mais do que o salário que ele deveria receber, sabe? Então, meu pai era sanfoneiro, então ele tocava nos bailes de fim de semana para ganhar um dinheirinho que guardava para tentar fechar as contas no final do ano, né? Minha mãe também, quando criava alguma galinha, era para vender, para também guardar aquele dinheirinho para no final do ano não ficar devendo, né? E a situação foi se complicando de tal modo que aí meu pai chegou à conclusão de que não dava mais para viver na roça. Aí botou a família no trem e veio para a capital de São Paulo trabalhar como operário de fábrica, né? O mesmo aconteceu com os meus irmãos mais velhos, né? Que lá no interior só tinham feito até o 3º ano primário, porque não havia primário completo. E meus pais não estudaram nada, nunca foram à escola, nunca frequentaram o banco escolar. Mas meu pai se alfabetizou e acabou, inclusive, alfabetizando outros lá na roça, porque era só ele que sabia ler. Mas eu, inclusive, quando defendi minha tese, eu disse a meus pais que não conheceram os bancos escolares, né? Aliás, quando eu publiquei o livro. Na tese eu pus, a meu pai, que não tendo conhecido os bancos escolares, alfabetizou 13 pessoas, né? 13 porque eu perguntei para minha mãe quais eram as pessoas, e ela foi dizendo os nomes, eu contei 13. Mas isso era objetivo, mas foi mais que isso, claro, porque os outros nomes a minha mãe não lembrava. Bem, mas eu, então, quando viemos para São Paulo, eu tinha 5 anos. Aí eu fiz o primário num grupo escolar de Madeira, que não existe mais, na periferia de São Paulo, né? Aí foram os 4 anos. Aí minha mãe era muito católica, a gente frequentava a igreja e lá ajudava a missa, etc. E aí o vigário da paróquia acabou criando uma espécie de pré-seminário lá, que era o curso de admissão, né? E eu participei disso, e aí esse vigário foi mandado lá para Mato Grosso, para Cuiabá, para a Diocese de Cuiabá, e resolveu levar os estudantes que tinha lá na paróquia para lá. Éramos só 3, meu irmão e mais um outro, né? Só que o outro era filho do dono de bar, e o dono do bar falou, não, se for, ele vai no seminário aqui em São Paulo, eu não vou deixá-lo ir lá para longe, né? Porque ele tinha condição de mantê-lo lá. Mas meus pais não tinham condição, né? Quer dizer, ou eu ia para
para Cuiabá ou eu ia ficar sem estudar. E aí eles acabaram concordando, né? E eu fui para Cuiabá sozinho com esse vigário para estudar lá, né? E aí fui fazendo seminário, só que já lá eu comecei a sentir o seguinte problema, né? Entendia-se que para ser cristão, um bom cristão, você tinha que sentir Cristo na vida, né? E aí eu pensava, bom, eu para ser padre, eu tenho que sentir Cristo na vida, porque como é que eu vou pregar para os fiéis dizendo você deve sentir Cristo na sua vida se eu próprio não sentia? Isso é hipocrisia. E eu ia lá com o diretor espiritual e contava a minha história. Ele falava, bobagem, você está com... você tem tudo que é necessário para ser um bom padre, sabe? E eu lá com aquilo na cabeça. Mas foi passando o tempo, terminei o seminário menor, aí vim para o seminário maior em São Paulo, aí era curso de filosofia, né? Tive uma úlcera também que tive que tratar, e até que chegou o momento que eu resolvi sair para tratar da úlcera e também porque achei que, quem sabe, fora, eu vivendo e trabalhando e estudando, eu vou sentir Cristo na vida, né? Então, saí e já estava, nesse momento, eu já tinha feito o segundo ano de seminário, que, no caso, foi o primeiro de faculdade. Então, me transferi para a PUC de São Paulo, aquele segundo ano de filosofia, isso já era 64, né? Eu entro na faculdade justamente quando estoura a ditadura. E aí eu procurei trabalho em banco, porque a faculdade era à tarde, eu não podia estudar sem trabalhar. E aí todo dia eu se levantava às 5 da manhã e ia até o centro da cidade para trabalhar no banco, de lá 1 hora saía direto para a faculdade, não tinha dinheiro para almoçar, então eu pegava um pãozinho, um copo de leite por causa da úlcera, né? E voltava só à noite, lá pelas 10 horas para jantar, e no outro dia levantar às 5 para o banco. E essa foi a minha vida. E tentei ver se sentia Cristo na vida, mas isso continuava sendo uma abstração. Falei, bom, não tem sentido eu ser padre, já que isso é uma coisa que para mim não faz sentido. E, então, aí quando eu estava terminando a faculdade, quando eu passei do terceiro para o quarto, o professor de psicologia da educação, que participava do departamento de pedagogia, estava preocupado com a filosofia da educação, porque a cadeira ia vagar em julho, o professor era americano, ia voltar para os Estados Unidos, né? Eu fui entregar um bilhete para ele no final do ano, lá quando terminei o terceiro ano de filosofia, e ele olhou aquele bilhete e aí me perguntou, você não gostaria de se especializar em filosofia da educação? Eu disse, como não, professor? O Nagamine, que era o secretário da faculdade, já tinha me colocado essa questão, eu fiquei de pensar no assunto e tendo sim a aceitar. Aí ele, pois é, e aí me contou a história, vai vagar, e falou, e você já podia começar. Assim, a queima-roupa. Aí eu falei, puxa, mas isso é mais sério, né? E aí ele... conversamos com aquele secretário que falou do outro projeto, só que o outro projeto não foi para frente, né? Aí ele me indicou, ele estava passando da psicologia behaviorista, que ele tinha feito mestrado no Brasil e doutorado nos Estados Unidos, e com essa passagem para a psicologia humanista, ele estava interessado na fenomenologia, né? Psicologia fenomenológica, mas com base na filosofia, me indicou uns livros lá para eu ler, e pronto. Aí eu me matriculei também numa outra opção do 4º ano de pedagogia, que era Problemas Especiais de Educação, e foi tocando, né? E aí, um dia lá, acho que já era abril, ele me encontra e pergunta, como é que vão as leituras? Eu falei, devagar, não é, professor? Porque a senhora é do Convite, trabalhando no banco de manhã, né? À tarde, fazendo as disciplinas do 4º ano de pedagogia, as disciplinas dessa opção do 4º ano, aliás, fazendo as disciplinas do 4º ano de filosofia, e as disciplinas dessa opção do 4º ano de pedagogia, né? Então, sobra
pouco tempo para leituras extras. Mas, às vezes, me ocorre como eu daria um curso de filosofia da educação. Falo, isso é importante, escreve e me mostra. Eu datilografei um plano, mostrei para ele, ele ficou encantado. Falei, poxa, nunca vi um plano como esse. Aí, quando vagou a cadeira em julho, ele propôs no departamento assumir interinamente para completar, porque os cursos eram anuais, né? Então tinha que completar aquela, e depois o departamento estudava o convite para o ano seguinte para o professor assumir a cadeira. Né? E eram 4 aulas por semana, aí ele me chamou e disse, olha, são 4 aulas, eu vou usar 2 aulas para fazer orientação de leitura e você fica com as outras 2 aulas. Eu falei, mas o que eu vou fazer nessas 2 aulas? Vai desenvolvendo o seu plano. E lá fui eu, então, 4º ano de filosofia, como monitor da disciplina, ministrando um programa próprio, né, que depois, inclusive, foi até enviado para o MEC quando foi renovada a autorização do curso de pedagogia. Né. Então, na verdade, eu comecei como professor da universidade em agosto de 1966, né? Portanto, em 2006 vai fazer 60 anos que eu exerço o magistério do ensino superior. No ano seguinte, eu lecionei também no ensino médio, né? E aí assumi como professor efetivo no ensino médio e como professor assistente contratado na PUC de São Paulo a partir de 1967. Né? E é, então, por aí que eu fui desenvolvendo depois, e aí fiz o doutorado, porque não havia ainda pós-graduação regularizada, quer dizer, institucionalizada, então eu fui direto para o doutorado, e defendi em 71, e aí comecei a trabalhar em pós-graduação também, com orientações e tudo mais, a criação de grupo de pesquisa, o STED-BR, né? Grupo de Pesquisa da Sociedade de Educação do Brasil, que vai fazer 40 anos em 2026, que eu criei esse grupo em 1986, certo? E aí, então, nesse quadro que eu me situo, tendo sido guindado pelas circunstâncias, nunca busquei nenhuma projeção, né? Há uma certa posição de liderança no campo da educação de modo geral e especificamente nos campos da filosofia e da história da educação. Professor, o senhor é autor da pedagogia histórico-crítica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa teoria. Bem, veja, a pedagogia histórico-crítica surgiu, de modo geral, da nossa mobilização como educadores, a partir do final da década de 1970, ainda no contexto da ditadura, e especificamente no quadro das discussões que eu travava com meus alunos, meus orientandos da primeira turma de doutoramento da PUC de São Paulo, doutoramento em educação, né, entre os anos de 78 e 1981. A primeira formulação dessa teoria deu-se no artigo Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vara, que publiquei em 1982, no número 3 da ANDE, Revista da Associação Nacional de Educação. A denominação decorre do fato de que, na primeira Conferência Brasileira de Educação, realizada em 1980, eu fiz uma fala no simpósio Abordagem Política do Funcionamento Interno da Escola do Primeiro Grau, que foi publicada no número 1, também da revista da ANDE, em 1981, com o título Escola e Democracia, a Teoria da Curvatura da Vara. Nesse primeiro artigo, eu discuti as relações entre a pedagogia nova e a pedagogia tradicional. No segundo artigo, Escola e Democracia, para além da teoria da curvatura da vara, tratava-se, então, de ir além das pedagogias tradicional e nova, apresentando uma nova teoria. Sobre o papel da escola, né, você pergunta aí também qual é o papel da escola segundo a pedagogia histórico-crítica. Sobre o papel da escola, eu afirmei nesse artigo, né, Escola e Democracia, para além da teoria da curvatura da vara, afirmei que uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará a escola, não será indiferente ao que ocorre em seu interior, estará empenhada em que a escola funcione bem, portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos se situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando, por incorporação, as contribuições de uns e de outros. Portanto, serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor.
favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem, o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão, assimilação dos conteúdos cognitivos. E no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, afirmei que a tarefa que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação escolar implica, primeiro, identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de sua transformação. Segundo, conversão do saber objetivo científico, né, em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. Terceiro, provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. Depois, naquele próprio artigo, Escola de Democracia para Além da Cultura da Vara, também afirmei: se as pedagogias tradicional e nova podiam alimentar a expectativa de que os métodos por elas propostos poderiam ter aceitação universal, isso se devia ao fato de que se dissociavam, que esses métodos dissociavam a educação da sociedade, concebendo esta como harmoniosa, não contraditória. Já o método que preconizo deriva de uma concepção que articula educação e sociedade, e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é dividida em classes com interesses opostos. Consequentemente, a pedagogia proposta, uma vez que se pretende a serviço dos interesses populares, terá contra si os interesses até agora dominantes. Trata-se, portanto, de lutar também no campo pedagógico para fazer prevalecer os interesses até agora não dominantes. E essa luta não parte do consenso, mas do dissenso. O consenso é vislumbrado no ponto de chegada. Para se chegar lá, porém, é necessário, pela prática social, transformar as relações de produção que impedem a construção de uma sociedade igualitária. A pedagogia, por mim denominada ao longo desse texto, na falta de uma expressão mais adequada, de pedagogia revolucionária, não é outra coisa senão aquela pedagogia empenhada decididamente em colocar a educação ao serviço da referida transformação das relações de produção. Veja que aí me referi à denominação pedagogia revolucionária, na falta de nome mais apropriado. E foi em 1984 que encontrei a denominação apropriada, pedagogia histórico-crítica. Professor, qual é o papel da pedagogia do pedagogo no contexto atual? Bom, o papel da pedagogia é desenvolver estudos teórico-práticos, porque a pedagogia é uma ciência da prática educacional, né? Sobre a educação, né? Portanto, eu faço uma distinção clara entre a pedagogia e as ciências da educação. Em geral, há uma certa confusão, né, em que se considera que não há uma pedagogia, né? São várias abordagens pedagógicas, né? Várias ciências da educação. Então, não há uma ciência da educação. O curso de pedagogia, por exemplo, que nós temos no Brasil, nos nossos vizinhos da América Latina, esse curso é chamado de curso de ciências da educação, né? Eles não usam o termo pedagogia. Mas, então, eu distingo a ciência da educação da ciência da educação, que seria, então, a pedagogia. Porque aí eu me refiro a dois circuitos distintos. O primeiro circuito é aquele da ciência da educação, em que a educação, né, é ponto de passagem. Você tem lá psicologia, educação, sociologia, educação, economia, educação, biologia educacional, etc. E tal. Essas várias ciências da educação, elas tomam a educação como seu objeto, né? Mas é um aspecto da educação. A psicologia da educação toma a educação
pelo seu aspecto psicológico, outro pelo seu aspecto sociológico. Então, a educação é ponto de passagem, né? O ponto de partida e o ponto de chegada está fora dela, né? Está na psicologia, está na sociologia, está na economia, na biologia, assim por diante, né? Então, o critério, então, essa ciência recorta na educação o seu aspecto, e o resultado é o enriquecimento da ciência de origem. Eu proponho, então, a inversão do circuito, colocando a educação como ponto de partida e ponto de chegada, né? Então, os estudos se mobilizam a partir da problemática educacional. Aí, na medida em que essa problemática exige, né, contribuição de determinada área, porque na medida em que eu vejo que a educação como um fenômeno complexo, ela tem vários aspectos, né, como aspecto psicológico, sociológico, etc., né, eu vejo que essas ciências podem, então, contribuir para a compreensão do fenômeno educativo, que esse que é o objeto, né? Então, aí o circuito se inverte, a educação é ponto de partida e ponto de chegada, e as ciências auxiliares é que passa a ser ponto de passagem. Então, eu recorro à psicologia, recorro à sociologia para entender a educação, e não o contrário, né? Eu parto da psicologia, faz o psicólogo, né? E passo pela educação para entender, né, o aspecto psicológico que está lá dentro desse outro objeto, certo? O seu objeto é a psique humana e não propriamente a educação. Tá? Então, é a mesma coisa com a sociologia e as outras. Tá? Então, nesse segundo circuito, a educação, enquanto ponto de partida e ponto de chegada, torna-se o centro das preocupações. Ocorre, então, uma profunda mudança de projeto. Em vez de se considerar a educação a partir de critérios sociológicos, psicológicos, econômicos, etc., são as contribuições das diferentes áreas que serão avaliadas a partir da problemática educacional. O processo educativo erige-se, assim, em critério, o que significa dizer que a incorporação desse ou daquele aspecto do acervo teórico que compõe o conhecimento científico em geral dependerá da natureza das questões postas pelo próprio processo educativo. Então, parece ser esse o caminho através do qual poderemos chegar a uma ciência da educação propriamente dita, isto é, autônoma e unificada. Essa ciência irá adquirir um lugar próprio e específico no sistema das ciências, como, de certo modo, eu sugeri isso no livro Pedagogia Histórico-Crítica, publicado em 1991, quando afirmei: se a educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não material, tem a ver com ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interessam em si mesmos, como algo exterior ao homem, que o homem produziu, né, mas que agora é objeto de uma análise externa. Nessa forma, isto é, considerados em si mesmos como algo exterior ao homem, esses elementos constituem objeto de preocupação das chamadas ciências humanas, ou seja, daquilo que Dilthey denominou de ciências do espírito, por oposição às ciências da natureza. Diferentemente do ponto de vista da educação, ou seja, da perspectiva da pedagogia entendida como ciência da educação, esses elementos interessam enquanto é necessário que os homens o assimilem, tendo em vista a constituição de algo como uma segunda natureza. Tá? Então, este que é o sentido da pedagogia como ciência da educação. Perfeito. Professor Dermeval, na escola, tudo é currículo? Pois é. Essa é uma ideia que surgiu em certo momento e se generalizou, dizendo que tudo que a escola faz é currículo, né? E aí eu observei que isso era problemático, né? Porque se tudo é currículo, então tudo se torna equivalente. Então você não distingue mais o que é essencial e o que é secundário, né? Então eu propus uma outra definição, né? Considerando como currículo, né, aquilo que é central, né? E deixando, mantendo o currículo de a noção de extracurricular para os elementos que são complementares, são secundários, né? Então, o que é central na escola é o domínio do conhecimento sistemático, o saber sistematizado, né? Saber científico, né? Do conhecimento que é das formas mais avançadas de produção humana, né?
que são a ciência, a filosofia e as artes, né? Então, é isto que deve compor o currículo. Agora, há outras atividades que a escola pode cuidar que são complementares, né? Então, elas entram no campo do extracurricular, né? Então, dando um exemplo, excursões. Excursões a escola pode fazer. E, às vezes, inclusive, fazê-las enriquecendo o currículo, enriquecendo os conhecimentos sistemáticos que a escola necessita assegurar que as crianças, que os educandos dominem, né? Agora, quando, no entanto, as excursões são feitas como substitutivas do trabalho pedagógico do desenvolvimento do currículo com os alunos, aí, então, ela já se torna prejudicial. Então, o raciocínio que eu faço é que as atividades complementares extracurriculares só deverão ser feitas na medida em que não entre em competição, na medida em que não prejudique aquilo que é central, aquilo que é o objeto central da atividade da escola. Então, é claro que se você faz uma programação em que as excursões entram em momentos externos àquele do desenvolvimento propriamente curricular, então tudo bem, isso pode, inclusive, até enriquecer as atividades curriculares, né? Eu vou dar um exemplo mais prático disso, que quando eu lecionei no colégio estadual, aí como professor efetivo de filosofia, já no período em que o ensino médio foi lá em 78, 79, já na ditadura, quando já entrou em vigência a reforma do período militar, né, que criou aquele ensino de segundo grau no lugar do anterior ensino médio. Então, filosofia, por exemplo, entrava só 2 aulas no ciclo básico, então, no primeiro ano. E o noturno funcionava 3 aulas, aí um intervalo de 15 minutos e depois as 2 últimas aulas. Acontecia que, quando ocorriam comemorações, por exemplo, a Semana da Revolução, né, que era a comemoração do período militar, final de março, então o que acontecia? O diretor suspendia as aulas depois do intervalo, né? Então havia as 3 primeiras aulas, depois vinha o intervalo, e aí, em lugar de eles voltarem para a sala de aula para as 2 aulas finais, eles eram reunidos na quadra de esportes para o discurso que o diretor fazia, né, de homenagem à intervenção militar, não sei o quê, tarará, e atividades que os alunos também organizavam, quer dizer, que os professores organizavam como os alunos, para comemorar aquela efeméride. Depois tinha lá a semana do soldado em agosto, a semana da primavera em setembro, a semana da criança em outubro, a semana da raça em novembro. E aí, de semana em semana, você fazia muitas comemorações, mas o aprendizado daquilo que era curricular, aprendizado de português, de matemática, de história, geografia, etc., né, acabava ficando em segundo plano, né? E especialmente nesse caso que eu citei aí do curso noturno, as disciplinas que caíam nas 2 últimas aulas ficavam tremendamente prejudicadas, porque não havia sequer a ideia de reposição. Não tinha aula. Simplesmente você substituía com essa ideia, tudo é currículo, né? Então, essa comemoração também era um processo de aprendizado, certo? Então, você substituía sem precisar repor aquelas atividades. Então, o conteúdo aí ficaria prejudicado, tinha que ser reduzido, condensado ou cortado, né?
Então, são esses exemplos que eu dou para mostrar por que me pareceu importante distinguir entre o curricular e o extracurricular e manter para o currículo aquilo que é essencial, aquilo que é central no processo de formação das novas gerações. E eu lhe pergunto, junto às duas últimas perguntas, quais as suas perspectivas para o país e o que o senhor gostaria de deixar de mensagem aos nossos ouvintes? Bom, as perspectivas para o país, obviamente, seria avançarmos no processo de transformação da própria base da sociedade. Né? E isso implica uma mobilização, né, dos trabalhadores, né, dos movimentos sociais, né? E eu tenho defendido ultimamente que é importante que os movimentos das massas organizadas, né, os chamados movimentos sociais populares, eles se mobilizem e comecem a realizar atividades com uma certa autonomia em relação ao próprio aparelho de Estado, né? Como germes da nova sociedade. Eu vejo, por exemplo, como positivo a experiência do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles trabalham sempre em cooperação, né? Deram, inclusive, um grande exemplo, né, de solidariedade na época da pandemia, né, em que eles diziam que nós dividimos o que temos, não é o que sobra, é o que nós temos, nós dividimos com aqueles que mais precisam. E por isso eles doaram centenas de toneladas de produtos alimentícios, tendo em vista a necessidade da população, né, que acabou ficando na condição de fome, né, que o Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, no entanto, agora com o governo Bolsonaro, retornou ao mapa da fome. Nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas passando fome no país. E o MST, então, se contrapôs a isso, né? E quando ele ocupa, veja-me, ele não invade, né? Porque invadir significa você, é o que os europeus fizeram no Brasil, né? Invadiram e com isso foram expulsando os índios, né? Então, invadir é isso, você invade e expulsa aquilo que estava já ocupado. Agora, ocupar, você ocupa um espaço que estava vazio. Então, quando eles ocupam uma área, o que eles fazem? Eles organizam isso de forma socializada, né? Então, não existe aquela coisa de, bom, agora que nós ocupamos essa área, nós que lideramos, né, vamos administrar, vamos mandar, e vocês vão executar, certo? Não, todos decidem o que fazer, tudo é feito de forma coletiva, certo? Então, isso é o germe de uma sociedade socialista, né, que vai se formando aí, né? Então, eu almejo que essas experiências se multipliquem, né? Não só em termos rurais, como o MST faz, mas também no comércio, e aí o próprio MST vem organizando os armazéns do campo, né? Mas seria preciso que essa experiência se ampliasse no campo do comércio, no campo da indústria. Aí há os sindicatos agora, por exemplo, se organizando num movimento chamado Industrial, né, que é de reindustrializar o país a partir da própria iniciativa dos sindicatos, né, das várias indústrias, né, que algumas fecharam, né, outras estão operando com dificuldade, né, e então é preciso restaurar esse processo. A mesma coisa a questão bancária, né? Então agora também está havendo a chamada economia solidária, né?
e que experiências vêm se desenvolvendo nesse campo. Então, eu almejo que isso avance no sentido das transformações. Agora vamos enfrentar, como está se vendo aí no campo político, né, a reação de uma direita raivosa que ainda se mantém no país, que foi estimulada pelo governo anterior, né, e que tem tido penetração nas massas, isso também com a influência religiosa, né, porque os Estados Unidos, quando notaram que no Brasil a, a, o movimento católico, né, vinha exercendo pressão sobre a sociedade capitalista, e a teologia da libertação também vinha nessa direção, né? Então, eles acabaram concluindo que o movimento católico estaria sendo mais resistente ao capitalismo do que o próprio marxismo. E aí mandaram para cá missionários para fundar seitas protestantes, né, para se contrapor ao movimento católico. E agora nós temos aí essas religiões, né, que se fundam, né, os mercadores da fé, né, a chamada teologia da prosperidade, né, que são pessoas que exploram a boa-fé da população, né, criando igrejas, se beneficiando, então, da isenção fiscal e tudo mais, né, e acaba induzindo a população a apoiar essa direita que assumiu esse caráter ostensivo de violência a partir do governo anterior. Então, no campo político, nós temos esse problema que eu classifiquei, quando foi eleito o Bolsonaro, de democracia suicida. Ou seja, na democracia é o povo que é soberano, não é mais o rei, é o povo que é soberano. Mas para ser soberano, ele tem que ser instruído, por isso que a escola se tornou uma agência importante na sociedade moderna. Mas o povo, iludido por falsas promessas e enganado por informações não corretas, né, acaba elegendo, no exercício de sua soberania, seus próprios algozes. Ocorre aí, então, a democracia suicida, ou seja, os próprios cidadãos, né, no exercício do voto, né, elegem aqueles que vão explorá-los, que vão ampliar o grau de dominação da população. Certo? Então, essa democracia suicida é que necessita ser superada, né, para que nós consigamos ter uma sociedade de novo tipo. E, por fim, queria também dizer que, do ponto de vista da educação, é necessário afastar o privatismo. A educação vem sendo privatizada, né, seja por complexos internacionais, né, que vem comprando conjuntos nacionais, e, com isso, formando de maneira aligeirada, né, com baixa qualidade, porque, como visam lucros, para obter mais lucros é preciso reduzir custos, e reduzir custos significa baixar a qualidade, né? Então, vem formando profissionais de baixa qualidade, de modo especial professores. A quase totalidade é formada de professores da educação básica pública, é formada pelas entidades privadas de baixo nível. Então, é preciso afastar o privatismo, lutar contra essa invasão dos interesses privados no campo da própria educação pública, né? Porque não só eles compram escolas e acabam formando professores de baixo nível, como
eles estão buscando interferir na própria política educacional para se ajustar aos seus interesses, e na própria administração do ensino, com estados e municípios aí transferindo para as chamadas organizações sociais a gestão das próprias escolas públicas, né? Há outros setores, outras unidades federativas que vêm, inclusive, privatizando escolas públicas, né? E, além disso, essas organizações privadas vêm vendendo seus pacotes para as escolas, né? Com isso, eles influenciam a formação e também oferem recursos públicos mediante esses mecanismos. Então, é preciso afastar esse privatismo, reforçar a educação pública, né? E eu proponho, então, também que se constitua uma rede pública de formação de professores para a educação básica pública, né? Uma rede pública ancorada nas universidades públicas, para retirar a educação básica pública da condição de refém, né, das escolas privadas de baixo nível que formam os professores atuais. Agora, com isso é preciso articular, né, uma nova sistemática de regime de trabalho dos professores, né? Quer dizer, professores contratados em tempo integral numa única escola, 40 horas semanais, sendo metade do tempo em sala de aula e outra metade para preparação de aulas, para acompanhamento daqueles alunos com maiores dificuldades e para participação nas outras atividades, como os colegiados de gestão da escola. E com bons salários, né, professor? E Exatamente, vamos ter esperança, né? Com salários compatíveis com a importância da sua atividade, né? E, então, elevando esses salários ao nível das profissões de nível superior equivalentes. Eu quero lhe agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco, e que é sempre bom lhe ouvir, sempre é bom ter esses conhecimentos e essa bagagem assim tão perto de nós. Muito obrigada, professor Saviani. Obrigada. Então, obrigado por essa oportunidade e espero ter contribuído de algum modo para a qualificação dos ouvintes dessa importante rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Agradecemos a participação do professor doutor Dermeval Saviani em nosso programa. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Que a sua semana seja leve e feliz. Até semana que vem!